Bom dia, pessoal. Olha, eu gostei do bom dia energizado de vocês aí. Cumprimentar a turma que está no interior nos acompanhando em vídeo também. Um prazer estar com vocês. Agradecer ao Coronel Malta, Coronel Moisés, pela oportunidade de estar aqui. E eu queria começar da mesma forma que o professor Marcos começou, fazendo, viu, professor, esse reconhecimento do valor que o Corpo de Bombeiros tem. Vocês são admirados e admiráveis. E quando o coronel me chamou para vir aqui conversar com vocês, eu pensei comigo, isso não é um convite, isso é uma convocação. Pode estar chovendo canivete no dia que essa palestra for acontecer, que eu preciso estar lá, porque eu vi certamente muitos de vocês em ação no tempo em que fui repórter de rua, em especial na Rádio Itatiaia. Eu estava comentando agora com o coronel, que eu trabalhei muito no noticiário policial no começo da minha carreira, foram alguns anos fazendo isso, e o noticiário policial nos coloca ali muito próximo de vocês, né, das ocorrências. Então eu vi muitas vezes o quanto vocês se dedicam, o quanto vocês se entregam, o quanto vocês fazem da vida de vocês como bombeiros não apenas uma profissão, mas uma verdadeira missão. Só que a vida é feita de ciclos, né? E alguns ciclos eles se encerram para que outros possam começar e para que a vida possa continuar. E como eu disse aqui na abertura, nessa apresentação, a vida continua precisando de vocês, que ainda estão na ativa, e vai continuar precisando de vocês daqui a alguns poucos anos, quando estiverem na reserva. E aí, eu fiquei pensando o seguinte, hoje, antes de vir para cá, eu estava tomando café com meu filho mais velho, ele tem 6 anos, e eu já até sabia a resposta, mas eu perguntei ele de novo, Bernardo, o que você quer ser quando crescer? Aí ele virou para mim e falou assim, papai, eu quero ser bombeiro e narrador de futebol. As coisas bem parecidas, né? Só que não. E aí, eu perguntei para ele por quê. Ele falou assim, narrador, papai, porque eu gosto muito de futebol. E foi uma paixão que eu consegui passar para ele. E talvez porque ele veja o pai acompanhando o rádio, a TV, enfim, a formação do pai. Para quem não sabe, eu sou um narrador frustrado. Meu sonho de criança era ser narrador de futebol e acho que estou meio que passando isso para o meu filho, devagarinho. Então ele aprendeu a gostar disso e eu quero ser narrador de futebol. E ele joga a bola narrando lá em casa. E eu tenho que narrar junto com ele. Mas eu perguntei, tá, mas e bombeiro? Por que você quer ser? Aí o Bernardo falou comigo o seguinte, é porque eu quero ser herói, papai. Olha a visão que uma criança de 6 anos tem de quem ocupa o posto que vocês ocupam, usa a farda que vocês usam e fazem aquilo que vocês fazem no dia a dia. Então, esse é o ponto inicial da minha fala, que a sociedade, ela vê vocês como heróis, heroínas. Aqui tem piloto de helicóptero, aqui tem gente que já se embrenhou na lama, aqui tem gente que resgatou corpos e mais corpos daquela tragédia que a Vale provocou na cidade de Brumadinho, Mariana. Aqui tem gente que doou sua própria vida para poder salvar outras. E o resultado disso está nessa lâmina que eu trago para vocês. O Corpo de Bombeiros é a instituição mais confiável do Brasil, atestada por pesquisas. O Ipsos-IPEC, o IPEC é o antigo IBOP, e pesquisa CNT-MDA. No caso da pesquisa CNT-MDA, 95% de confiabilidade. O índice de confiança Ipsos-IPEC, o Corpo de Bombeiros como um todo, né, e aí a gente fala do Brasil inteiro, lidera o ranking nacional de confiança desde o início da série histórica, figurando sempre muito acima da média com muita confiança. E imaginem vocês o que é isso, o que representa isso num país em que politicamente o ambiente está polarizado, num país em que as famílias estão deixando de se falar muitas vezes por conta da política, porque um defende o lado A, o outro defende o lado B. Na minha família mesmo isso existe. Vocês conseguem ultrapassar esse cenário de polarização que a gente vive, um cenário de discórdia muitas vezes, um cenário em que as pessoas elas não estão aptas, não estão prontas, não estão querendo dialogar e conseguem ultrapassar essa barreira e serem a instituição mais admirada, mais confiada por parte do cidadão. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês eram antes da farda?
Quem? Era o namorado da fulana, o filho do cicrano, né? Só que a farda, ela vira, de certa forma, uma verdadeira identidade de vocês. E muitos aqui estão se aproximando, acho que dos 30 anos de exercício profissional, não é isso? 30 anos de exercício profissional. São 30 anos empunhando uma identidade. E fazer a transição nem sempre é fácil. Aliás, muitas vezes ela é difícil. E eu queria dividir com vocês um pouquinho dessa necessidade de transformação que a gente faz. Porque esse momento de mudança, ela tira da gente, às vezes, a função, mas não tira necessariamente a identidade que a gente tem e quem a gente é. A gente só precisa se adaptar um pouquinho, se comunicar de uma forma talvez um pouco mais diferente, para que as pessoas possam, inclusive, não só no ambiente profissional, mas inclusive na nossa família, entender a diferença que existe na nossa vida a partir daquele momento da mudança. A farda, ela é profissão, mas a experiência, ela vai permanecer com vocês onde quer que vocês estejam. Liderança, disciplina, gestão de crise, isso tudo é ativo, para usar um termo que o professor Marcos usou agora há pouco na palestra dele. Isso pode ser perfeitamente trabalhado na vida de vocês a partir do momento em que vocês aposentarem a farda e forem viver um novo momento. E eu queria falar sobre transição, trazendo um pouco da minha própria abordagem de vida, porque tem muito mais coincidências, inclusive, entre o jornalista e o bombeiro do que pode supor a nossa vã filosofia. Assim como vocês, durante quase 20 anos, 2 décadas, eu não tive fim de semana. Eu trabalhei nos horários em que muitas vezes as pessoas estavam se divertindo. Quantos de vocês não perderam festas de casamento na família, festas de 15 anos, às vezes até da própria filha? Quantos de vocês não abriram mão de estar presentes em momentos importantes na vida de amigos para estar trabalhando e cumprindo uma missão? Quantos de vocês chegam em casa e não podem desligar o telefone porque o telefone pode chamar a qualquer momento e vocês serem chamados para uma missão? Brumadinho e Mariana, que são os 2 maiores exemplos, talvez, estão aí para contar a história. E isso acontece também. Então, eu confesso que o convite que eu recebi para vir aqui me fez pensar e me fez até eu me sentir muito desafiado, né? Poxa, o que eu vou falar para eles? E aí eu comecei a tentar buscar pontos de inflexão, pontos de convergência entre as coisas que eu vivi e que, de repente, podem servir para vocês. Então, eu venho de um lugar em que eu era um menino sonhador com jornalismo. Um sonho de infância, de criança. Como eu disse para vocês, um narrador frustrado que acabou se enveredando depois pelo caminho do jornalismo geral, e aí no rádio eu fiz de tudo, em 2 décadas, da produção até a gestão de equipes. Vivi desafios, coberturas intensas, coordenei coberturas intensas, inclusive essa mais recente, eu sempre me refiro a Brumadinho e Mariana, porque são coisas que estão muito claras, muito vivas ali na memória da gente, pelo porte da cobertura. E 2 décadas vivendo isso, uma rotina talvez, em alguma medida, não com a complexidade, talvez, emocional de vocês, mas em alguma medida com uma rotina muito parecida, né? A minha esposa, quando a gente começou a namorar, ela não conseguia entender por que na sexta-feira, às 6 horas da tarde, quando ela desligava o celular funcional dela, eu continuava olhando o grupo de WhatsApp da rádio para poder saber o que estava acontecendo e o que as pessoas estavam precisando. Mas aí, no fim de 2022, eu fui forçado, digamos assim, a fazer uma mudança de carreira, a fazer uma mudança de vida. Depois de anos trabalhando em rádio, jornal, já ter experimentado todo tipo de notícia, eu caí na administração pública. Hoje eu sou subsecretário de comunicação do município de Contagem, né? A 3ª maior cidade do estado, 3ª maior economia. Não sei se tem alguém de Contagem aqui nos acompanhando, né? Nós temos lá o 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Levantou a mão aí um contagense, conterrâneo. Que legal ter gente de Contagem aqui. E aí eu descobri que havia talvez muito mais relevância naquilo que eu pensava que existia do que eu pudesse imaginar, naquilo que eu fazia. Eu descobri, quando eu saí do rádio,
que a opinião de um jornalista importava para muita gente, incluindo políticos. Eu trabalhei muito tempo com jornalismo político. Poxa, eles querem saber o que eu penso disso, o que eu estou enxergando naquela informação, naquela notícia. E daí eu fui fazer essa transição de carreira, né? E hoje, 3 anos e meio depois, eu estou bastante à vontade, apesar dos desafios do setor público que vocês conhecem muito melhor do que eu, da burocracia que emperra a gente, né, quando a gente queria fazer muito mais e muitas vezes não consegue, do comodismo por parte de algumas figuras que a gente está ali com aquela vontade de fazer acontecer e esbarra no comodismo, mas, de repente, eu notei que, poxa, foi possível fazer essa transição e eu não me via fazendo o que eu faço hoje, gerenciando uma equipe de quase 50 pessoas, pensando a estrutura de comunicação de uma cidade que não tem uma emissora de rádio, uma emissora de TV, não tem um portal, um jornal. Foi possível fazer, depois de 2 décadas. Vocês estão na 3ª década. Vai ser possível fazer também essa mudança de vida. E talvez, gente, o primeiro desafio que vocês vão enfrentar no dia que vocês deixarem a farda seja traduzir um pouquinho o dia a dia de vocês. Traduzir um pouquinho e falar numa linguagem mais próxima das pessoas, que é o que eu tento fazer, né, com a minha experiência, com a minha vivência de tanto tempo em rádio, por exemplo, que é falar para a senhorinha da limpeza até o CEO da empresa. Linguagem universal. Eu lembro que quando eu entrevistava policiais, bombeiros, enfim, gente das forças de segurança, eu ouvia algumas expressões que, muitas vezes, no texto jornalístico, eu tentava traduzir para que o meu ouvinte compreendesse aquilo que estava sendo dito. Então, eu queria passar um videozinho aqui para vocês que vocês pudessem entender isso na prática, assim, que é sobre uma queda de aeronave lá em São Paulo e um representante do Corpo de Bombeiros, inclusive, que dá uma entrevista para a CNN. Dá o play para mim, sargento, por favor. Acidente terrível em Ubatuba, no litoral de São Paulo, e a gente vai conversar, entrevista importante, com o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Capitão, primeiro já te agradeço por essa entrevista e já vamos vir... Tecnologia, direto né? ao assunto, capitão, qual é a situação de momento em Ubatuba? Boa tarde. Claro, Débora, eu que me coloco à disposição sempre, muito boa tarde. A situação de momento é uma ocorrência já encerrada, o local à disposição das autoridades competentes, cabe agora uma investigação do que aconteceu. Infelizmente, tivemos o óbito do comandante da aeronave, do piloto. Deixamos aqui também registrado nossas condolências aos familiares e amigos. E tivemos 4 vítimas que encontravam-se no interior da aeronave. Houve também, Débora, um transeunte que, ao tentar se evadir da aeronave quando ele notou que ela estava saindo da pista, que acabou também se machucando pelo Corpo de Bombeiros, passa bem. As demais vítimas que sobreviveram estão no estado de saúde, até a última atualização, bastante delicado, entretanto foram socorridos com vida, estão recebendo atendimento médico e, como eu disse anteriormente, agora fica aí para as autoridades, principalmente o CENIPA, a aeronáutica, determinar os fatores determinantes e os fatores que contribuíram para esse acidente. Vocês vão ver algumas palavras aqui muito típicas do dia a dia de vocês. O transeunte que evadiu-se, o espaço está entregue às autoridades competentes, né? E entre outros jargões, entre outras falas que compõem esse jargão mesmo militar. E talvez seja essa, ou seja esse, um grande desafio que vocês terão a partir do momento que não estiverem mais empunhando a farda do Corpo de Bombeiros. Traduzir um pouco da vivência de vocês. O que vocês fizeram ao longo de tanto tempo tem muito valor, mas é preciso que as pessoas entendam aquilo que vocês fizeram. E a gente começa a dar valor e a gerar valor a partir do momento que a gente se comunica e que a gente fala com todo mundo. Então, talvez vocês vão ter que observar um pouco mais, como diz, como fala um jornalista, como fala um apresentador de TV, como fala alguém que tem uma linguagem universal, para conseguir fazer uma convergência.
entre essa experiência acumulada de vocês, entre os jargões que vocês usaram ao longo desses anos todos, em talvez centenas, milhares, certamente milhares de ocorrências, para levar esse conhecimento adquirido de vocês adiante. Então, fazer essa transferência vai talvez doer um pouquinho para quem usou uma mesma linguagem ao longo do tempo, mas certamente vai aumentar o valor que vocês têm perante a sociedade com os cabelos grisalhos de alguns e a experiência acumulada que vocês adquiriram ao longo desse tempo. Acidente. A gente vive, pessoal, uma era de hiperconexão, né? O celular está na mão da gente o tempo todo. Os meninos hoje já nascem sabendo passar a tela do celular, né? E a gente está exposto a uma quantidade gigantesca de informação. Todos nós. Eu faço uma pergunta para vocês. Se vocês se compararem com 25 anos atrás, vocês hoje se consideram mais bem informados ou menos bem informados do que 25 anos atrás? Mais bem informados, é um consenso. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Se vocês se compararem com 25 anos atrás, vocês se consideram mais cansados como um todo, e aí eu não estou falando fisicamente porque o tempo passa para todo mundo, mas mentalmente, mais cansados ou menos cansados do que 25 anos atrás? Muito mais. A informação em excesso, pessoal, ela gera um efeito que a teoria da comunicação chama de disfunção narcotizante. Alguém sabe o que é a disfunção narcotizante? Narco tem a ver com droga, né? Tem a ver com entorpecente, né? Disfunção narcotizante, pessoal, é eu estar aqui com o meu celular na mão, no meio de um tanto de informação que chega pelo celular, pelo aplicativo, que chega pelo rádio, pela TV, que chega por todos os meios, que chega pelo outdoor, pelo painel de LED que está ali na porta da cidade administrativa, e eu me perder no meio dela, no meio dessa quantidade de informação. Então é como se eu tivesse entorpecido, e aí faz sentido o que o senhor falou, coronel, no meio de tanta informação. E essa é a era da hiperconexão que a gente vive. Então, nós temos um desafio grande aí, uma linha tênue para poder vencer, que é se manter informado, conseguir gerar valor com aquilo que a gente passa, ao mesmo tempo em que eu não me permito estar entorpecido por essa quantidade excessiva de informação. Vocês, hoje, como bombeiros e com o aparato tecnológico que existe, certamente muito diferente do que era 25 anos atrás, já vivem esse momento. Vocês já têm acesso, quando chegam numa ocorrência, a muito mais informação do que tinham 25 anos atrás, quando chegavam num cenário de uma tragédia, de um acidente, de alguma coisa que vocês fossem ali acompanhar. O desafio de hoje é selecionar o que vale ficar, o que vale permanecer e aquilo que a gente quer manter como informação para nós. É o desafio de permanecer conectado em meio a esse acesso. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Falando de transição propriamente dita. Quem aqui gosta de tecnologia? Todo mundo? Bombeiro é tecnologia. Quem que foi a Tenente Coronel Carla, né, que falou que bombeiro é tecnologia. Falou quem está nos céus, inclusive, né? Todo mundo aqui diz que gosta de tecnologia. Mas vocês já pensaram que a tecnologia pode ser usada para poder gerar valor para vocês após a parada? Após a reforma? Como é que vocês pretendem fazer isso? Olha, temos um coronel TikToker aí para o futuro. Já temos um candidato. O que mais vocês imaginam fazer? Não pode falar agora. Bom, a tecnologia, gente, ela está na vida da gente o tempo todo. A IA está aí, né, é uma realidade. E a gente pode usar essas ferramentas para poder favorecer a nossa vida.
E vocês têm muita história para contar. Vocês têm conteúdo demais para poder passar. Vocês têm vivências que seres humanos comuns e normais, entre aspas, não que vocês sejam anormais, não entenda dessa maneira, mas seres humanos convencionais, talvez, não tenham. Até porque, para ser bombeiro, você tem que ter alguma dose de loucura, assim como jornalista, para poder fazer aquilo que vocês fazem no dia a dia, né? Para se arriscarem como se arriscam para poder salvar vidas. Então, comecem a pensar no uso da tecnologia para gerar valor para vocês, para gerar valor naquilo que vocês fazem. Esse movimento ele pode começar agora, ele pode começar hoje, ele pode começar nesse momento com um post que você vai fazer a respeito das reflexões que o professor Marcos trouxe agora há pouco, das reflexões que eu tento trazer para vocês neste momento. Pouco antes de começar, a gente estava conversando, né, professor, exatamente sobre isso. Usar a tecnologia ao nosso favor para poder gerar valor. Um exemplo básico, e quem é da roça aqui vai me entender. Uma galinha, quando bota um ovo, todo mundo fica sabendo que a galinha bota o ovo porque ela é escandalosa. Ela bota o ovo e ela conta para todo mundo que ela botou o ovo. A pata, quando bota o ovo, é como se nada tivesse acontecido, porque ela é blasé, ela é silenciosa, ela é discreta, e ninguém nota que a pata botou um ovo. Nós, nessa escala de aves, digamos assim, precisamos ser mais galinhas e menos patas. Precisamos mostrar aquilo que sabemos e a tecnologia está aí para poder nos ajudar. Porque antigamente era tudo muito mais difícil. Agora hoje, gente, hoje, com isso aqui na mão, você transmite qualquer informação. No jornalismo a gente diz, inclusive, que hoje todo mundo virou repórter, porque com uma câmera, uma internet, um celular, uma internet nas mãos e um celular ali razoável e uma informação, você transmite algo ao vivo. Antigamente, para entrar ao vivo era uma luta. Hoje você faz isso com a maior facilidade. Só que o tempo vai mudar de velocidade no caso de vocês. Quantos aqui não foram chamados para plantões que não acabam? Quantos aqui trabalharam em resgates que duraram anos? Vocês vão ter liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de ofício, liberdade de pensamento, talvez. Só que estruturar esse tempo que vocês vão ter continua sendo essencial. Eu aprendi muito na palestra anterior aqui, eu gosto sempre de trazer elementos daquilo que eu acabei de ouvir. E quando o professor Marcos traz para a gente essa referência de que a gente precisa se planejar, que a gente precisa pensar no futuro, ele traz esse ensinamento, e eu trago esse ensinamento, melhor dizendo, para essa reflexão que eu trago para vocês hoje aqui. Vocês precisam se estruturar para esse tempo que vocês vão começar a ter. Muitos aqui, ou todos aqui, são jovens ainda, e bastante jovens, tem muito tempo pela frente, tem muita coisa a fazer, tem muita coisa a mostrar, tem muito conteúdo a passar para as pessoas. Mas, se vocês não estruturarem a vida de vocês no momento da reforma, corre aquele risco de ir para o sofá, assistir série, televisão, e vai do sofá para a cama, e dá um pulo no supermercado, e pronto. Ali vocês, de repente, vão estar meio sem, talvez sem um norte, sem um valor que orientou vocês a vida toda, e aí você tem uma transição que ela é abrupta demais para uma vida absolutamente corrida que vocês têm, para uma vida assim, correndo contra o tempo, batalhando para entregar o máximo, às vezes na pior condição possível, para poder ter uma vida que está solta e sem amarração. E aí vocês podem criar novos rituais, né? Tudo isso aqui vale. Acho que atividade física todo bombeiro faz, né? Dá para ver pelo meu físico que eu estou fazendo menos do que eu deveria, inclusive. Mas não perder o trem da história é extremamente importante. E tem 1000 coisas que vocês podem fazer, tem 1000 coisas que vocês vão ser, talvez, igualmente reconhecidos como bombeiros que são até os dias de hoje.
Só que vocês vão lutar contra uma coisa. Quem aqui tem telefone corporativo? Os que não têm telefone corporativo, o telefone é usado também para chamar vocês para um plantão fora de hora, para uma necessidade que surgiu agora, para uma tragédia que aconteceu, não é? Eu imagino que o telefone de vocês toque assim, de 6 da manhã às 11 da noite, como é o meu, por exemplo, trabalhando na prefeitura, e como era o meu trabalhando na imprensa, né? Pois é. O telefone de vocês vai passar a tocar menos. É inevitável. Né? Vocês vão receber, talvez, menos convites para as coisas. Né? Agora, isso não significa perda de importância, significa que talvez vocês tenham que fazer uma viradinha de chave. Eu confesso para vocês que eu, por exemplo, me vi numa posição de estranhamento muito grande quando eu deixei a imprensa e fui para o setor público. E eu queria trazer essa vivência que talvez ela possa, em algum momento, servir de comparação para vocês. Quando eu estou na imprensa, eu tenho um brilho próprio, né? Eu trabalhei em rádio muito tempo, era a minha voz, hoje com o advento da live, a minha imagem colocada ali para milhares de ouvintes naquele momento. Então, o jornalista, e todo jornalista ele tem um quê de vaidade, o que dizer ao contrário está sendo hipócrita, eu trabalhava e eu tinha aquele brilho próprio meu. Eu tinha uma evidência, né? Não por ser famoso, mas por ser uma pessoa pública. Né? E muitos de vocês aqui acabam se tornando pessoas públicas, inclusive pela natureza do ofício de vocês. E por causa disso, eu era chamado, por exemplo, eu não passava 2 meses sem dar uma palestra em faculdade para estudante de jornalismo. E é uma das coisas que eu mais amava fazer. Falar com a turma que está começando e passar gás, passar energia para quem estava começando. Por quê? Porque eu estava ali em evidência, eu era visto o tempo todo. De repente, eu migro para a comunicação institucional e para o setor público. E o meu trabalho passa a ser mais anônimo. Eu trabalho para outra pessoa brilhar. Eu trabalho para a imagem institucional de uma prefeitura brilhar, para uma prefeitura ser bem avaliada, para um prefeito ou uma prefeita ter ali um patamar de avaliação a partir do trabalho, evidentemente, mais alto. E o meu trabalho passa a ser o de backstage. Passa a ser um trabalho mais de bastidor. E, de repente, nessa transição, nesse primeiro momento, alguns convites desapareceram. 6 meses depois, eu não tinha sido chamado para nada. Falei, gente, eu estou escondido demais. E repito, todo jornalista tem um quê de vaidade, porque se não tiver, não pode atuar no jornalismo, nem na comunicação como um todo. Eu achei aquilo esquisito. E o telefone não tocava mais. Não tocava. Não tinha mais convite para isso, para aquilo e tal. Uma coisa é quando você se apresenta como eu sou o Rodrigo da Itatiaia. Eu sou o Rodrigo do jornal Tempo, como eu fui durante muitos anos. Outra coisa é quando você se apresenta, eu sou o Rodrigo da prefeitura tal, hoje da prefeitura de Contagem. As pessoas já te olham de uma maneira diferente. Opa, ele trabalha com político, começa por aí. Então, você tem ali um momento de estranhamento, né? Mas, de repente, eu fui notando que aquilo que eu fazia na comunicação institucional começou a reverberar e começou a gerar algum valor perante os pares da região metropolitana. Eu interajo muito com as secretarias de comunicação das prefeituras, com a própria SECOM aqui do governo do Estado. E, de repente, os eventos foram surgindo novamente e tal, não com a intensidade de outrora, mas com um perfil totalmente diferente que me trouxeram para cá hoje, inclusive. Como eu disse para vocês, eu me senti desafiado no dia que fui convidado para vir aqui. Então, o telefone, ele vai diminuir o tanto que ele toca? Certamente vai. Imagina o que é a vida do Coronel Moisés aqui com o telefone, né? Tem 2 aí, né, Coronel? Não deve ser fácil. O dia que o senhor passar para a reserva vai dar uma tranquilizada. Mas não significa que vocês perderam a importância. Vocês apenas estão mudando de papel social. A experiência de vocês conta muito. E vocês podem virar... eu usei IA, tá, gente, para fazer uma imagem aqui, né? Tem de confessar que usei IA para fazer, e a IA está aí para nos ajudar, porque seria difícil construir uma imagem dessa. A experiência de vocês vai contar sempre. O que vocês viveram e vivem ainda vai virar consultoria, vai virar treinamento, vai virar palestra, vai virar segurança do trabalho, vai virar mentoria e pode virar projeto social.
Se vocês se planejarem financeiramente, inclusive, para isso, vocês não precisam nem necessariamente, no começo, ter uma atividade remunerada para isso. Mas isso pode dar para vocês uma nova vivência, um novo sentido, e com muito mais qualidade de vida, certamente, do que a qualidade de vida que vocês têm no dia de hoje. Então, eu gostaria de trazer essa provocação para vocês. Vocês precisam transformar toda a experiência que vocês adquiriram em 30 anos de farda, em 30 anos de tragédias, ocorrências, em 30 anos de salvamentos, em valor. E olha, a gente fica muito tempo dentro de uma instituição e quem está vendo o processo de dentro, muitas vezes, perde um pouco a noção da grandiosidade que ele tem. Vocês estão há 30 anos, ou quase 30 anos, no Corpo de Bombeiros. Eu aposto, e eu não vou perder essa aposta, que muitos de vocês não conseguem dar o devido valor para a experiência que vocês têm. Em que sentido que eu estou dizendo? Não que vocês não se reconheçam como bons e grandes profissionais que são, senão não teriam chegado ao fim da carreira na condição em que estão chegando. Mas eu quero dizer é que vocês lidam com uma complexidade de situações, numa frequência tão grande, que, de certa forma, eu acho que nada mais pode chocar vocês. Ou vocês têm essa impressão de que nada mais pode chocar vocês. Então, é como se tudo que vocês fizessem fosse muito normal, mas não é. Vocês lembram lá atrás que eu falei que, poxa, eu fui surpreendido a entender e ao verificar que as pessoas queriam saber o que o jornalista pensa das coisas? Né? As pessoas querem saber. A gente entende de nada profundamente, mas se for para falar um pouquinho de investimento, eu sei falar. Se for para falar um pouquinho de política, eu sei falar. Se for para falar um pouco do Corpo de Bombeiros, eu sei falar. E as pessoas gostam disso de alguma maneira, né? Então, por isso, as pessoas querem ouvir, às vezes, o que a gente tem para dizer, em alguma medida. Vocês imaginem vocês que são especialistas, porque eu sou especialista em coisa nenhuma. A profundidade das coisas que eu sei bate aqui, ó, no meu tornozelo. Talvez o que eu saiba fazer um pouquinho melhor é falar. E olhe lá. Mas vocês são especialistas em segurança. Com muitos aqui beirando os 30 anos de vivência. Gente, isso é um ativo gigantesco, que não pode ser desprezado em nenhum momento. Só que aí tem uma questão. Vocês querem gerar experiência ou legado? A experiência vocês já têm. Vocês querem transformar em legado? Porque quando a gente não compartilha, experiência, ela é arquivo. E arquivo a gente tem aos montes por aí. Mas quando a gente compartilha, quando a gente entrega, é legado. E a gente constrói legado se comunicando. A gente constrói legado falando a respeito do que a gente fez. A gente constrói legado compartilhando o que a gente tem de melhor na missão que a gente escolheu. A missão de vocês, como disse meu filho mais velho hoje cedo no café da manhã, é uma das mais nobres porque ele os vê como heróis. Então, façam esse exercício para transformar tudo que vocês viveram, tantas especializações, tantos cursos, tantas vivências práticas no campo, tantos resgates, em legado. E esse legado ninguém nunca vai poder tirar de vocês. Mas se for só a experiência guardada, vai se perder no tempo. Então, trabalhem com a perspectiva de um legado. A farda, gente, ela vai sair do corpo em algum momento. Mas o propósito vai continuar. Quanto coronel por aí, depois que reforma, não vira chefe da Defesa Civil, num município, num estado? Tem um exemplo aqui de Minas Gerais mesmo, que virou coordenador nacional da Defesa Civil. Né? Quantos não fazem esse movimento? Quantos não viram uma fonte relevante para a imprensa quando acontece uma tragédia? Né? Eu vou citar para vocês, repito, né, o exemplo de Brumadinho, ele é sempre muito vivo na memória da gente. Eu estava na redação na época, né, que aconteceu aquilo, e uma das primeiras coisas que a gente fez
ao tomar conhecimento, foi ligar para um bombeiro aposentado, do meu tempo ainda de reportagem na rua, porque eu já não estava mais na rua fazendo reportagem, e botar ele no ar por 20 minutos comigo, porque ele tinha trabalhado inclusive em Mariana, fazia poucos anos, né, e ele já tinha reformado, para poder falar, olha, pode ter acontecido isso, pode ter sido aquilo, o trabalho de resgate é difícil por isso, por isso e por isso, o desafio maior do Corpo de Bombeiros nesse caso é isso, isso e isso. Isso é legado. O propósito continua. Só sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva, sob uma outra possibilidade, que é gerando valor através da experiência. E vocês trazem isso de sobra, com o pé nas costas, sem nenhuma dificuldade. O propósito de vocês, ele vai permanecer onde quer que vocês estejam. Ele não vai morrer. Só que a forma de vocês compartilharem isso é que vai mudar. Vai mudar dentro da casa de vocês, com a esposa, com o marido. Vai mudar na rua, porque certamente vocês são conhecidos pela comunidade ali, pela região, enfim, pelos vizinhos, né? Vai mudar, talvez, na corporação. Só que o propósito de vocês, ele está vivo, mais vivo do que nunca. E a experiência que vocês trazem com a vivência de vocês, ela vai permanecer. Ela vai existir sempre. Ela vai estar presente no dia a dia para poder orientar as pessoas e certamente, gente, para evitar que algumas tragédias aconteçam. Inclusive porque a gente tem, muitas vezes, uma ideia, e é uma ideia errada, de que o Corpo de Bombeiros ele atua só na hora que o negócio acontece, né? Poxa, aconteceu o desastre, vamos chamar o bombeiro. Mas a gente não tem, muitas vezes, a gente, que eu digo a sociedade, a noção exata do quanto, por exemplo, vocês trabalham com a prevenção. Né? A gente vê vocês no incêndio de grandes proporções, que foi causado, muitas vezes, pela negligência, por uma atitude criminosa e etc. Mas, muitas vezes, a gente não sabe do trabalho técnico que vocês fazem para evitar que outros 100 incêndios daquela categoria tivessem acontecido. É uma coisa que a sociedade, inclusive, não sabe. Né? A sociedade, às vezes, só vê o AVCB, essas coisas assim que tem um pouco mais de visibilidade, mas a sociedade não sabe, muitas vezes, que vocês trabalham nessa prevenção e que vocês já evitaram, sei lá, quantos mil acidentes, quantas mil tragédias a partir da orientação de vocês. A partir do exemplo, a partir da vivência que vocês trazem. Então, pensem por esse lado, por essa perspectiva, pensem em transformar a vida de vocês através do propósito, nesse novo momento que vocês vão viver, em levar adiante o que vocês querem fazer e aquilo que, acima de tudo, vai dar prazer a vocês de fazer. Alguns aqui vão achar legal virar fonte para a imprensa. Poxa, gostei desse negócio, vou dar mais entrevistas e tal. Alguns vão falar assim, poxa, eu vou para uma comunidade e vou compartilhar o que eu vivi dentro de uma comunidade carente. Eu vou fazer um projeto social. Bacana. Outros vão falar assim, poxa, eu vivi tanta coisa que eu vou fazer um trabalho bom de defesa civil numa cidade, vai virar secretário de defesa civil, vai virar um coordenador, um diretor de defesa civil, e vai evitar que mortes aconteçam nos momentos de enchente, por exemplo, vai evitar que desabamentos aconteçam quando chove forte. Outros aqui vão falar assim, eu vou para esse mercado de palestra, eu vou trazer aquilo que eu vivi para os palcos. É também uma perspectiva. Outros vão dar consultoria. As grandes empresas precisam de vocês, precisam do conhecimento de vocês. E aí vocês vão ajudar a montar todo um arcabouço de combate a incêndio, de segurança e etc. Né? Alguns vão fazer um pouquinho de tudo isso e vão estar super bem também. O que é fundamental para vocês é que vocês consigam fazer tudo isso
tendo qualidade de vida, porque vocês já têm aquilo que pinga todo mês, que é o essencial para poder manter a gente vivo, sobrevivendo, se possível poupando um pouquinho, ou um poucão, né, professor? De preferência um poucão. E vocês vão conseguir levar a vida de vocês com mais leveza, mas mantendo, e eu falo sempre essa palavra, aliás, essas duas palavras, propósito e legado. Vocês vão ter condição de levar isso adiante na vida de vocês. Bom, pessoal, eu queria dizer para vocês que durante a minha vivência no jornalismo, e foram 20 anos na redação, eu entrevistei bombeiros e bombeiras nas ocorrências mais desafiadoras, nas mais complexas. E vocês são heróis da vida real. Heróis da vida real. Vocês estão chegando ao fim de uma jornada, mas vão só começar uma nova jornada. A vida de vocês vai continuar. Procurem só um pouco mais de leveza que talvez a vida de bombeiro não deva permitir, né? Quando vocês estão na ativa, quando vocês estão num plantão de... Alguns aqui acho que fazem plantões aí de 24 horas, né? Eu sei que é uma escala pesada que vocês têm que conviver com ela, e é do meio, né? É da necessidade, até para conseguir dar conta de tudo. Mas pensem por essa perspectiva. Pensem por esse lado de continuar o heroísmo de vocês de outras formas. Existem várias. Certamente tem outras formas aqui que nem passaram pela minha cabeça, até pela minha ignorância no tema, mas que certamente já pode estar fervilhando na cabecinha de vocês nesse momento. Opa, posso fazer isso no dia que eu parar. Posso fazer aquilo no dia que eu parar. Talvez a solução não esteja em nada disso que eu falei aqui, mas vocês vão saber o que fazer para levar a vida de vocês da melhor maneira possível, e eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Que vocês sejam felizes nas novas etapas, nos novos papéis, nos novos desafios e no legado que vocês podem, e eu espero que queiram gerar, em outras frentes, mas que mantenham a geração do legado e que mantenham o propósito. Obrigado.